Primeiro, o que o Filho assumiria a natureza do pecador, no entanto, sem pecado. Um corpo tu me preparaste. Hebreus 10:5. Em segundo lugar, que ele, como Emanuel, Deus e o homem, tendo assumido a natureza idêntica dos pecadores eleitos, se tornaria seu substituto, removeria seus pecados e o levaria por uma conta, como se ele mesmo houvesse cometido. Para esse propósito, ele, sendo uma pessoa divina e, portanto, acima da lei, colocaria ele mesmo sobre a lei que exigia punição para os transgressores e perfeita obediência para obter o direito de vida eterna. Deus enviou seu Filho feito de mulher, feito debaixo da lei. Gálatas 4:4. Terceiro, que em seu nome ele suportaria todo o castigo que seus pecados mereceriam, e sofreria e morreria e ressuscitaria dentre os mortos. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revelá-la. Este mandato recebi de meu Pai. João 10:18. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Atos 2:23. Quarto, que em favor deles ele teria que cumprir toda a justiça para torná-los justos. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5:19, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, e ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, versículo 19 ao 21. Quinto, que ele faria os eleitos participantes desta merecida salvação, declarando o evangelho a eles, regenerando-os, concedendo-lhe fé, preservando-os, ressuscitando dentre os mortos e conduzindo-os ao céu. Assim, a execução desta grande obra repousaria sobre seus ombros, e a vontade de quem enviou esta, que nenhum de eu se perca de todos os que me deu, pelo contrário, e eu ressuscitarei no último dia. João 6:39. Esta é uma representação geral de algumas das condições desta aliança. A essas condições, o Pai acrescentou promessas gloriosas, tanto em referência à fiança, como em referência aos eleitos. Primeiro, o Pai prometeu que o bom prazer de Deus prosperaria por meio dele. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, quando dar a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías 53:10. Em segundo lugar, o Pai prometeu que seria rei sobre todos os eleitos, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. No entanto, pus o meu rei no meu monte santo de Sião. Prende-me e eu te darei o apagão por tua herança e os confins da terra por tua possessão. Salmos 2, versículos 6 a 8. Dominei ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributo dos reis de Tarsis e da ilhas, e os reis de Sabá e de Sabá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, e todas as nações o sirvam. Salmo 72, verso 8 ao 11. Terceiro, o Pai prometeu que teria poder sobre todas as criaturas para governá-las em benefício de seus eleitos. Todos o poder é dado a mim, no céu e na terra. Mateus 28:18. Pois ele pôs todas as coisas sobre seus pés. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27. Quarto, o Pai prometeu que seria glorificado de uma maneira extremamente magnífica e maravilhosa, que seria observado e reconhecido pelas criaturas. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra, do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1, versículo 3. Eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Apocalipse 3, versículo 21. Em quinto lugar, o Pai prometeu que seria o juiz do céu e da terra, e lhe deu autoridade para julgar o porquê é o Filho do Homem. João 5:27. Portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante dos homens, ressuscitando-os dentre os mortos. Atos 17:31. Em sexto lugar, em relação aos eleitos, o Pai prometeu a ele que os eleitos receberiam todos os benefícios da aliança, de graça, através dele,
perdão do pecado, reconciliação, adoção de filhos, paz, santificação e glória eterna. Não temais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Lucas 12:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como ele não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Deus confirmou todas essas promessas ao Filho por meio de sacramentos e declarações extraordinárias. Primeiro, ele confirmou isso por juramento. O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4. Uma vez jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi. Salmo 89:35. Segundo, ele selou isso a ele por meio de sacramentos do Antigo e do Novo Testamento, que discutiremos em breve. Terceiro, Deus lhe garantiu isso por meio de revelações e declarações extraordinárias e imediatas. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 13:17. Esta declaração é repetida em Mateus capítulo 17, versículo 5. Deus não era apenas satisfeito com sua pessoa, mas também com suas qualificações como fiador e mediador, e em sua obra de redenção. É esse trabalho da primeira parte, o Pai. Vamos agora considerar o trabalho de outra parte, o Senhor Jesus Cristo, que consiste em, primeiro, sua aceitação das condições e das promessas; segundo, seu cumprimento delas; e terceiro, sua exigência de que as promessas sejam cumpridas com base nessas condições. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo, que é tanto Deus e um homem santo, ao ouvir essas condições de acordo com sua natureza humana, aceitaria essa condição devido à sua perfeita santidade e amor a Deus. Com plena alegria, ele o aceitou de todo o coração, como é afirmado no Salmo 40, versos 6 a 8. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelos pecados não requerestes. Então eu disse: Eis, pelo pecado não requeres. Então, eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito: agrada-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. O apóstolo também cita este texto em Hebreus 10, capítulo 5, versículo 7. E este estende sua aplicação mais plenamente a Cristo. Em segundo lugar, ele também aceitou as promessas. Esta aceitação é confirmada pelo fato de o Pai ter fortalecido ele na execução da aliança, por meio de suas promessas, juramentos e selos. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Isaías 50, versículo 8. Da mesma maneira disse que ele é o justificado no Espírito. 1 Timóteo 3,16. De que maneira Cristo é justificado? O Pai reafirmou e assegurou-lhe o fato de que seu sofrimento e morte eram um perfeito resgate por todos os pecados dos eleitos, que o Pai estava perfeitamente satisfeito com a execução da finança, e que ele mereceu uma salvação completa para todos os eleitos. Portanto, aquele que se manifestou à semelhança de pecadores na carne durante sua permanência na terra, Romanos 8, versículo 3, e que teve todos os pecados de seus eleitos imputados à sua conta, aparecerá pela segunda vez sem pecado para a salvação, Hebreus 9, 28. Também é evidente que Cristo se fortaleceu com essas promessas, pois em seu sofrimento ele antecipou a glória que lhe foi prometida. Quem, pela alegria que foi posta diante dele, suportou a cruz, Hebreus 12, 2. Pergunta: de que maneira o Senhor Jesus usou os sacramentos? Temos um dilema aqui. Para os sacramentos que foram instituídos para os crentes, a fim de selar a eles que são participantes dos benefícios do convênio, com base de seu sofrimento e morte, enquanto Cristo era perfeito e não conhecia a fraqueza de fé. Resposta: é certo que ele participou dos sacramentos como circuncisão, Páscoa e também do batismo. Isto é muito evidente em relação à ceia do Senhor. Para resolver esse dilema, o seguinte deve ser considerado. Primeiro, tanto os sem pecados quanto os pecadores podem fazer uso dos sacramentos. Antes da queda, a árvore da vida era um sacramento para Adão. Isso é verdade, considerando que um sacramento, primeiro, lembra repetidamente e vividamente as promessas a qual se refere; b, reconfirma repetidamente a certeza das promessas; c, fornece uma antecipação doce do assunto significado; e d, reacende e acelera a aprovação das condições da aliança, bem como a promessa da pessoa de cumprir essas condições. Tudo isso é aplicável a uma pessoa sem pecado. Já que Adão poderia usar o sacramento dessa maneira, o Senhor Jesus foi capaz de usá-lo da mesma forma. Segundo, os sacramentos, sendo o selo da aliança, selaram a Cristo em todas as promessas da aliança da redenção.
Para os crentes, os sacramentos selam a aliança da graça em Cristo, mas para Cristo, eles selaram a aliança da redenção, assegurando-lhe que ele, com base em sua perfeita obediência e satisfação, mereceria todos os benefícios prometidos para ele e seus filhos. Foi assim selado a Cristo, que seus sacrifícios era agradável, sua satisfação era eficaz para remover os pecados dos eleitos que ele havia tomado sobre si, e sua perfeita justiça era eficaz para adquirir o direito à vida eterna para eles. Terceiro, como o Senhor Jesus havia prometido cumprir tudo o que o Pai lhe exigia dele, ele veio a perfeitamente e realizou isso com muita ação, pois ele, substituído em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, versículos 6 ao 8. Por isso ele disse, eu te glorifiquei na terra, eu terminei a obra que tu me deste para fazer. João 17, verso 4. E está consumado. João 19, 30. Quarto, após o cumprimento da condição, o Senhor Jesus exigiu o cumprimento das promessas, tanto para ele mesmo e para os eleitos. Ele faz isso antes de tudo por si mesmo. Eu te glorifiquei na terra, consumado a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. João 17, verso 4 a 5. Ele também o fez em nome dos eleitos. Pai, a minha vontade é que onde eu estou esteja também comigo, os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. João 17, 24. Pergunta, Cristo mereceu algo em seu próprio nome, uma vez que ele fez e sofreu tudo em nome dos eleitos? Resposta. Esses assuntos não são contraditórios, pois uma coisa pode ser perseguida com vários objetos, sofrendo em nome dos eleitos e no cumprimento de toda justiça por eles. O Senhor Jesus manifestou uma obediência e amor a Deus e aos eleitos, que ele, de acordo com a aliança da redenção, mereceu os benefícios prometidos a si mesmo como mediador. Primeiro, ao considerar um pacto que contém promessas condicionais, a parte que cumpre as condições merece o assunto que foi prometido. Aqui também há uma aliança com promessas condicionais. Desde que o Senhor Jesus cumpriu a condição, consequentemente também mereceu o cumprimento de todas as promessas que foram cumpridas, feita a ele assim como aos eleitos. Segundo, Cristo antecipou o pagamento de seu salário. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalho, inútil e veemente gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Isaías 49, versículo 4. Há uma recompensa graciosa que não está de acordo com o mérito, e há uma recompensa justa que está de acordo com o mérito e com a base na realização. Em referência a Cristo, temos aqui um contrato que justamente exige o pagamento, os salários, após a realização de um pagamento de salários, após a realização da tarefa. Em vista disso, Cristo mereceu uma recompensa para si mesmo. Terceiro, o Senhor Jesus teve sua glória em vista com o prêmio que lhe foi apresentado. Quem, pela alegria que foi posta diante dele, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Hebreus 12, 2. Observamos, portanto, que a alegria foi colocada diante dele sobre a condição de submeter-se à cruz. Aquela alegria que ele tinha em vista e, portanto, suportou a cruz, merecendo essa alegria para si mesmo. Em quarto lugar, isso também é confirmado por todos os textos em que sua obra é declarada a causa de sua exaltação. Cristo se humilhou e, portanto, Deus o exaltou. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, justo com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade dele se levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto, derramou a sua alma na morte. Foi cortado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, verso 11 a 12. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Isaías 45, 7. E assim mesmo se humilhou, tornando-se desobediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, versículo 8 a 9. O uso dessa linguagem é tão comum e tão claramente pressupõe méritos que a mera observação desses textos confirma que Cristo não apenas
obteve glória, em consequência do que havia acontecido anteriormente, mas ele também merecia a mesma. Observações práticas sobre o pacto da redenção. Vimos assim que, em relação à salvação eterna dos eleitos, há uma aliança de redenção entre o Pai e o Senhor Jesus. Consideramos as condições e promessas específicas que ele contém, quão voluntariamente o Senhor Jesus o aceitou e quão perfeitamente ele terminou tudo.